tema central das discussões de hoje será Campo e Cidade integrando suas inteligências. E para iniciar as atividades deste dia e apresentar o tema O Campo e a Cidade Inteligentes, Megatendências 2050, integrando as inteligências da cidade e do campo e definindo cenários para uma melhor qualidade de vida, convidamos para subir ao palco a administradora de empresas formada pela Universidade de São Paulo, com MBA pelo INSEAD e mestrado pela Harvard Kennedy School, com foco em economia comportamental, redes neurais e inovação digital aplicada ao setor público. Nomeada pelo Fórum Econômico Mundial, uma das 121 Young Global Leaders 2016, devido ao seu trabalho em educação, desenvolvimento econômico, inovação digital e transformação em governos. A sócia, setor público e social, do McKinsey & Company, Patrícia Ellen. Muito obrigada a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje e, principalmente, aqui com um grupo de jovens tão talentosos que numa área que a gente precisa tanto no Brasil e no mundo hoje. Então, agradeço o convite e estou realmente muito empolgada aqui de aprender junto com vocês. A ideia foi eu falar um pouco sobre cidades inteligentes e campo inteligente, não só pelo trabalho que eu tenho feito nos últimos anos em inovação digital e gestão pública, mas, em especial, pelo trabalho do último ano, que eu tenho liderado o consórcio que está trabalhando com o BNDES no plano de Internet das Coisas. Então, nós temos o Plano Nacional de Internet das Coisas, onde a McKinsey, o CPQD e o Escritório Pereira Neto foram consórcio vencedor, numa competição de 29 consórcios, para fazer esse desenho dessa visão de futuro para o Brasil, o Plano de Internet das Coisas, em parceria com o BNDES, com o MCTIC e vários outros ministérios, associações e atores envolvidos hoje. Então, esse, em especial, está sendo um trabalho que foi entregue, a primeira parte, o plano de ação, na semana passada. Eu convido a todos a conhecer. E, antes de eu começar a falar de cidades e de campo inteligente, eu escolhi, dado o tema do painel, que é mega tendências, eu resolvi falar um pouquinho das mega tendências, não de todas, porque aí a gente vai ficar aqui muito tempo, mas eu escolhi algumas que são muito importantes exatamente para a discussão de cidade e campo inteligente. E aí, uma curiosidade, eu queria saber aqui de vocês, só para pegar um pouco do termômetro da nossa discussão, quem aqui acha que o Brasil melhorou nos últimos 10 anos? Levanta a mão. Olha, a maioria não acha que melhorou. Então, quem acha que piorou nos últimos 10 anos? Tem gente que não está levantando a mão. Temos muitos indecisos aqui hoje, hein? Mas tudo bem. É a situação do Brasil hoje. 40% das pessoas está bem indecisa. A gente vê aí o resultado das pesquisas. Está acontecendo isso no Brasil, sim. Mas, pelo que eu vi, a maior parte aqui achou que a gente piorou nos últimos 10 anos. Se eu fizer a mesma pergunta para o mundo, quem acha que o mundo piorou nos últimos 10 anos? Quem acha que melhorou? Vocês são mais otimistas com relação ao resto do mundo do que com relação ao Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho, até um convite para a gente começar. Eu gosto muito de... Quem já usou o Gapminder aqui? É uma ferramenta muito legal. Quem não usou, eu recomendo, porque tem dados do mundo inteiro, comparativos de diversos países, e com uma visualização muito fácil. Tem uma versão gratuita que dá para a gente usar e começar a olhar e colocar as coisas em perspectiva. Uma das tendências que eu ia trazer era exatamente o mundo da pós-verdade, como as informações que a gente lê, que a gente tem acesso, influenciam a nossa visão do mundo. Eu dou aula hoje de inovação digital, economia comportamental para gestores públicos, e a gente passa muito tempo falando de nudging. Inclusive, fiquei muito feliz aí com o prêmio Nobel para o Thaler, porque eu acho que é um ponto super importante, é um tema que a gente tem que trabalhar cada vez mais,
E ele foi um dos precursores na discussão da economia comportamental, tem trabalhado isso nas últimas décadas. E um ponto que eu sempre trabalho com os alunos é exatamente o que a gente vê, a informação que a gente recebe, né, não é uma informação, não é um dado, é uma opinião. Né? Então, esse acesso a opiniões prejudica muito a nossa visão do mundo. E, em geral, as opiniões são negativas. Então, o que acontece é que a gente acaba tendo uma visão muito pior das coisas do que elas realmente são. Então, aqui, eu estou rodando aqui em tempo real para vocês, esse vídeo, para vocês verem o que aconteceu com a expectativa de vida e a renda no mundo nos últimos 150, 200 anos, para ser mais específica. Tá? Então, vocês estão vendo o que está acontecendo. A gente está aumentando não só a expectativa de vida, mas também a renda per capita. Cada bolinha aqui é um país, é uma cor de país. Tá? Então, assim, só peguei 2 dados aqui, né? Idade, na expectativa de vida, e renda. E aí, o mundo está melhorando ou está piorando? Então, a gente está melhorando. Tá? Acho que assim, tem muita coisa ruim, tem muita coisa para melhorar? Tem. Mas a gente tem melhorado muito. Tá? Algum dos grandes escritores sobre esse tema mais atuais tem sido Peter Diamandis. Tem um livro dele que chama Abundância, que quem não leu, Abundance em inglês, e quem não leu também recomendo, porque ele traz uma perspectiva muito diferente, baseada em dados, né, para falar um pouco do que tem acontecido no mundo com relação à expectativa de vida, com relação à renda, mortalidade infantil, gravidez na adolescência, acesso à energia elétrica e vários outros pontos. Ontem mesmo ele publicou um artigo sobre isso, né, que tem uma versão sintética que está no LinkedIn, que vale a pena ler, que traz exatamente esse tema. Né? Então, tem um dos exemplos que ele coloca lá, por exemplo, o caso da Índia, né, que em menos de 20 anos deu um salto de acesso à eletricidade de 40% para 80% da população hoje. Né? Nos Estados Unidos é 100%, o Brasil é quase isso também. Então, a gente vai vendo dados diferentes e vendo como eles evoluíram nas últimas décadas, e eu acho que a gente sai um pouco mais animado e vê que as coisas mudaram. Então, vou falar um pouco de Brasil, né, uma perspectiva paralela. Nossa expectativa de vida também aumentou muito. O Brasil foi um dos países do mundo onde a expectativa de vida deu um salto maior. Se a gente pega exemplos, por exemplo, dos países como Suécia, como Japão, né, o próprio Chile ou Suíça, países que têm expectativas de vida mais altas que a nossa, uma estatística, em geral, na Europa Ocidental, por exemplo, e em países da Ásia com uma maior longevidade, eles demoraram cerca de 100 anos para dobrar a população acima de 60 anos. A gente fez isso em 20. Tá? Então, muita coisa positiva está acontecendo, mas mesmo as coisas positivas que estão acontecendo, elas trazem novos desafios para a gente. Porque a gente tem uma sociedade hoje, uma população, que nós poderíamos dizer que envelheceu antes de atingir o ápice da prosperidade, o que é diferente dos outros países que eu acabei de mencionar, como Suécia e Japão. Isso nos traz um desafio a mais, porque nós temos uma população que está envelhecendo rapidamente, e se a gente vê o nosso histórico, como é que o Brasil cresceu nos últimos 30 anos, pelo menos? Nosso crescimento, em geral, foi através do crescimento populacional. Uma parcela muito pequena veio através do crescimento da produtividade. Então, isso nos traz um desafio a mais. A gente vai ter que aprender a crescer de um jeito diferente, porque não vai ser mais através do crescimento populacional. A nossa população está crescendo na mesma velocidade que a população da Suécia. Esses dias eu tive um professor de Harvard que foi convidado, veio dar uma palestra para a gente aqui, e foi super interessante, porque ele estava falando de liderança, mas ele mencionou que a gente tinha que fazer um trabalho de controle da natalidade. Eu achei super interessante. Um professor com tenure, super conhecido, tem essa visão de mundo que a gente tem uma questão de natalidade no Brasil. Volta ao meu ponto da questão da pós-verdade e como isso influencia a gente, né, que são as visões de mundo e acesso à informação que a gente tem, que acaba limitando a nossa visão da realidade. Né? Então, coisas que o Brasil avançou muito. Hoje, a maior prioridade da população brasileira é saúde. Né? Saúde, foi um dos setores que mais avançou. Então, eu vou dar um dado aqui. O que é avançar em saúde? Cobertura da saúde da família. Nos últimos 10 anos, a cobertura da saúde da família partiu de 5% para 40%.
A gente pode dizer e argumentar, em alguns casos até 70%, dependendo de como a gente conta, se a gente conta agentes comunitários também. Então, isso quer dizer que a gente tinha uma população que não tinha acesso, né, à saúde básica e que hoje tem. A gente pega nossos exemplos também de controle de doenças, como o caso da AIDS, pega nosso sistema de vacinação. Nós temos coisas que funcionam muito bem, mas nós temos uma população que hoje tem muito mais acesso à informação, que também é muito mais demandante. Então, tem uma equação que é muito conhecida que fala que felicidade é a diferença entre expectativa e realidade. A nossa realidade melhorou, sim, mas a nossa expectativa subiu muito, né? Então, é natural, é esperado, isso está acontecendo no mundo inteiro. A gente só tem alguns desafios específicos a mais no caso do Brasil, porque as macro tendências que estão acontecendo no mundo estão acontecendo aqui, mas acontecendo mais rápido aqui. Então, a gente talvez não estivesse tão preparados. Está sendo mais rápido, a gente vai ter que se preparar melhor. Por isso que eu escolhi 4 delas para falar com vocês aqui hoje. A primeira é exatamente o envelhecimento da população. Então, eu já mencionei o Brasil, eu vou voltar para o mundo, depois eu volto para o Brasil de novo. Então, até 2050, dado que o tema aqui é Mega Tendências 2050, eu peguei meus dados que eu tenho em 2050, 2065, algumas coisas eu tenho um pouco antes, só para a gente ver um pouco dessa projeção de futuro. Consultor adora fazer projeção, como vocês devem saber. Mas se tem um tipo de projeção que não muda, é a projeção demográfica. É muito difícil a gente mudar a velocidade de crescimento da população, então, é um dado que, em geral, é bastante preciso quando projetado, quando olhado para frente. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas informações bastante importantes. A primeira é que, até 2050, a proporção da população mundial acima de 65 anos vai dobrar. Tá? Então, a gente vai ter o dobro de idosos do que a gente tem hoje. Uma pergunta que a gente tem para a gente é se a gente vai continuar chamando de idoso, né, uma pessoa acima de 65 anos, dado que a gente vai viver 100 anos. Né? O Japão tinha um programa que dava um prêmio de prata, assim, era um símbolo japonês para todo centenário, todo cidadão centenário. Eles cancelaram essa premiação alguns anos atrás porque não estavam conseguindo mais dar conta. Né? Então, assim, o mundo mudou, a gente vai ter cada vez mais centenários no mundo, né, e a gente precisa saber o que vai fazer com essa nova forma de viver. Tem um livro muito que eu recomendo a leitura também, ele é simples, fácil de ler, chama Uma Vida de 100 Anos. Né, a Life of 100 Years, ou a 100-Year Life. É muito legal porque ele traz um pouco dessa visão. O que acontece? Isso aqui é um dado que parece simples, que parece básico, mas ele não é. Por quê? Vocês estão aqui hoje, na faculdade, vocês vão se formar, vocês ainda têm, provavelmente, uma mentalidade de que, quando vocês se formarem, vocês vão trabalhar, vão acumular um recurso, depois vocês vão se aposentar e curtir a vida depois de se aposentar. O que acontece com isso? Esse é o modelo pós-guerra, né, onde a gente sabe que vai ter um período de educação, um período de trabalho e um período de aposentadoria. Só que, com uma vida de 100 anos, isso não faz o menor sentido. E eu não estou discutindo a pauta ruim, a negativa da história, que é a discussão da previdência, que é a questão da idade, quem vai ser prejudicado. O ponto é, tem uma pauta positiva nessa história que a gente não está discutindo, que é qual que é a vida de 100 anos que a gente quer ter. E qual que é a implicação disso para a vida nas cidades, para a vida no campo, para o tipo de planejamento que a gente vai fazer. Não só de cidades e de campo, mas também individual. Né? Então, como é que a gente vai dividir a nossa vida? Né? Então, a gente está vendo cada vez mais, em diferentes gerações, pessoas sentindo a necessidade de tirar períodos sabáticos, né? Sentindo a necessidade de tirar um período para fazer um trabalho social, depois fazer um outro tipo de trabalho, voltar a estudar. Isso é super natural num modelo diferente, porque a gente, como essa expectativa mudou muito rápido, a nossa referência de vida é uma vida pós-guerra, onde a expectativa de vida variava nos países entre 40 e 55 anos. Hoje, a gente tem centenários no mundo inteiro. Isso foi muito rápido. Então, a história que a gente ouvia dos nossos avós e até dos nossos pais, ela não é mais verdadeira para a gente hoje. Né? E para nenhum de nós que está aqui nessa sala, não importa a idade que a gente tenha. Né? Porque se tem gente aqui com 70, vai viver 100, se tem gente aqui com 20, vai viver 100 também. E a discussão é se é 100, 120 ou 150, na verdade. Tá? Não é mais se é 100. Então, acho que é bom a gente pensar nisso todo dia para ver como é que a gente quer organizar a nossa vida.
Essa é só a primeira tendência. Eu trouxe alguns dados a mais nesse sentido. Então, eu falei dos 65 anos, mas os octogenários, né? O número de pessoas no mundo com 80 anos ou mais vai quadruplicar. Tá? Então, esses dados, eles são quase que, né, progressão geométrica ou até exponencial quando você vai pensando nas idades acima, porque vai crescer muito mais rápido. 85% das pessoas com 65 anos vão viver em países de média ou baixa renda. Isso é um ponto muito importante. E esse é um ponto para a gente no Brasil que é uma dificuldade adicional. Porque a gente é uma economia muito grande, com PIB médio ou baixo, dependendo de como a gente se compara, PIB per capita, né, com uma população que envelheceu muito rápido e que vai precisar ter uma vida, né, uma qualidade de vida. Então, como sistema, a gente tem que pensar quais são as adaptações que têm que ser feitas. E a única certeza que eu tenho é a gente já está bem atrasado para pensar nessas adaptações. Um outro ponto importante é a urbanização. A gente está falando de campo e cidade inteligente, e, inclusive, a relação entre os dois. A urbanização no mundo também deu um salto quântico. Se a gente vê aqui, esse quadro mostra, década a década, como é que está evoluindo a população rural versus a urbana. A rural é azul escura, a urbana é azul clara, isso no mundo inteiro. Né? Então, é um quadro, a gente vê, né, não precisa... Esse é o dado, mas se a gente for ver visualmente, né, às vezes uma imagem fala muito mais que o dado. Isso aqui é Shenzhen, na China, em 1980, Shenzhen, em 2016. Abu Dhabi, 1970, Abu Dhabi, 2016. Então, a velocidade, eu não vou nem falar aqui, né, eu sei que tem gente aqui que está trabalhando com o meio ambiente, imagina o impacto no meio ambiente. Né? Então, tem várias outras... Imagina, pensando no ponto de vista de uso de recursos, sustentabilidade, mobilidade urbana, né, acesso a saneamento, limpeza, reciclagem, tudo isso. A gente tem aqui uma reflexão bastante importante para fazer. Muita coisa para melhorar, questões muito sérias para trabalhar, mas lembrando que a gente poderia estar muito pior. Né? Então, hoje eu coloquei meu uniforme do otimismo aqui, porque eu acho que a gente está precisando um pouco disso no Brasil hoje, e tenho esperança em vocês que vão fazer diferente, porque ano que vem pode ser um ano muito ruim para a gente, se a gente for pelo lado pessimista. Né? Acho que o discurso do medo está ganhando. Né? Por que o discurso do medo está ganhando? Porque é fácil, o medo é simples, o medo é burro. Né? É uma informação burra que assusta todo mundo. E é muito mais difícil comunicar os dados e os fatos reais. Então, eu falei um pouco para vocês aqui dessas cidades e falei do lado ruim. Mas vamos olhar o lado bom. Quem lembra, há 20 anos atrás, que a gente estava falando da camada de ozônio e dos riscos que a gente teria, né, quantos milhões de pessoas teriam câncer de pele se a gente não fizesse um trabalho urgente com relação à contenção dos gases? Foi feito o Protocolo de Montreal. E a gente conseguiu salvar milhões de vidas no mundo inteiro. Então, esse é um exemplo. É óbvio que a gente tem um risco enorme agora. O aquecimento global continua evoluindo. Né? A gente tem agora o Acordo de Paris em discussão e sob júdice. Né? E nós sabemos que tem um trabalho muito importante para fazer globalmente para manter esse acordo e cumpri-lo, como foi feito com outros acordos no passado. Mas o ponto é, a gente conseguiu fazer muita coisa, né, nas últimas décadas, e a gente não está olhando para isso. Né? A gente está olhando muito para as coisas ruins. Outro ponto, e aí tem aqui uma grande oportunidade. Tudo bem, a gente fez coisas boas, tem muitos desafios pela frente, tem bilhões, vamos ter 1 bilhão a mais de pessoas aí pelo menos, né, até 2050. Vamos ter muitos octogenários, muitos idosos, né, que vamos precisar saber como vamos lidar com essa nova vida em sociedade, mas nós temos algumas coisas contando a nosso favor. A tecnologia é uma delas. Né, porque muita coisa que a gente não pensava há 10 anos atrás, que seria viável, factível, hoje é. Então, alguns exemplos disso. O ritmo das mudanças tecnológicas está se acelerando cada vez mais. E aí, eu acho que esse grupo, né, engenheiros, matemáticos, programadores, vão ter um papel fundamental
né, nesses próximos anos, não só pelo ângulo da matemática, mas também pelo ângulo de valores do uso dessa matemática, do uso dessa tecnologia. Né? Então, as coisas estão se juntando cada vez mais. Né? Eu brinco, toda vez que me chamam para falar de internet das coisas, eu termino falando de propósito, de ética e valores. Né? Porque o que acontece? A tecnologia veio para ajudar, mas se a gente não usá-la e não recuperar uma coisa nossa, né? Que é a nossa humanidade, para usar essa tecnologia com responsabilidade, a gente pode usar de uma forma muito ruim. Uma forma que vai aumentar, sim, a desigualdade, que vai aumentar muitos dos problemas que a gente já tem. Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade, porque tem uma oportunidade enorme, mas tem a forma de aplicar essas oportunidades aqui e passar por essa reflexão é tão importante quanto aprender a programar em Python, quanto aprender linguagem natural, quanto aprender todos os formatos que a gente tem hoje de uso de inteligência artificial, blockchain, né, internet das coisas. E até interessante, um parênteses, eu dou aula de inovação digital e dou aula de liderança adaptativa. E eu passo mais tempo hoje discutindo ética e liderança adaptativa do que a inovação digital, porque passou a ser cada vez mais importante mesmo. Né? Quem aperta o botão tem um poder maior do que parece, e cada vez mais. Eu tenho trabalhado muito com a área de saúde. Então, quando a gente pensa em privacidade de dados, em uso de informação de um paciente, nessa área, vocês estão vendo também que os sistemas que estão sendo mais hackeados no mundo são exatamente os sistemas de saúde. Exatamente pela sensibilidade, pelo acesso à vida humana que isso dá. Outro ponto positivo com relação à tecnologia é exatamente a velocidade da conexão entre os dispositivos. Então, velocidade exponencial, acho que vocês estudaram bastante isso, né? Moore Law, acho que tem várias formas de a gente mostrar essa informação. Eu escolhi essa aqui, que é mostrar o número de dispositivos conectados, né? E também mostrar a população mundial. Porque hoje a gente tem mais dispositivos conectados do que a população, e isso vai se distanciar cada vez mais. Volta ao meu ponto da responsabilidade de fazer a gestão da conexão entre esses dispositivos. Nesse trabalho de internet das coisas, a gente passou um ano pesquisando casos de uso e aplicação de internet das coisas, mais de 300 casos de uso, em 10 ambientes, entendendo o impacto desses casos de uso na cidade, no campo, na casa das pessoas, no ambiente da loja, da fábrica. Mas onde é que a gente viu que está o nosso maior desafio? A gente viu que os casos de uso estão claros, que a oportunidade está aí, os dispositivos estão já prontos para serem conectados, muitos já estão conectados entre si, e o custo dos sensores está reduzindo cada vez mais. Então, temos uma oportunidade enorme com a redução do custo dos sensores, aumento da capacidade de armazenamento e essa possibilidade de cada vez mais dispositivos conectados. Qual que é o desafio? Como é que a gente regula tudo isso? O que precisa ser regulado e o que não precisa ser regulado? Quais são os padrões de interoperabilidade entre os dispositivos? Então, um estudo que era para ser técnico na parte tecnológica, a gente gastou provavelmente 60% a 70% do tempo pensando na viabilização dessa oportunidade. E é isso que está acontecendo nos 12 países que a gente pesquisou. O desafio é esse, como é que a gente aplica, não é... o desenvolver está acontecendo. Agora, a aplicação ela depende dessas discussões regulatórias, éticas, né? E qual que é o modelo de sociedade que a gente quer ter. Então, qual que é a nossa visão de futuro? Onde é que a gente quer estar? E, com base nisso, o que a gente gostaria de fazer? O último ponto aqui, que eu gosto muito desse quadro, né, sempre inspirado aqui pela data de vocês de 2050, aqui fala do ritmo da da disrupção digital e os cálculos por segundo com cada $1.000. Se você tem $1.000, quantos cálculos por segundo você consegue fazer? E aí, as comparações são muito legais. A partir de 2010, a gente conseguiu calcular mais com $1.000 do que o cérebro de um inseto. E aí, a estimativa aqui é que, em 2023, a gente consiga, com $1.000, processar a mesma coisa que um cérebro humano. Com $1.000. Então, é uma reflexão. Qualquer pessoa, no fim, poderá ter acesso a essa capacidade de processamento. Aí, vem uma outra questão para a gente refletir, que é, vamos ter cada vez mais máquinas processando.
Vamos ter cada vez mais máquinas nos apoiando nas nossas atividades diárias. O que a gente vai fazer com o nosso tempo? E como é que a gente vai reocupar as pessoas e as atividades que as máquinas vão passar a ocupar? Não é a primeira vez que a gente viu isso. A gente já viu isso, né, antes. Então, eu trouxe um pouco da foto do passado, até para a gente pensar no futuro. Então, aqui a gente coloca que, desde o século passado, essa automação de tarefas vem acontecendo. Não é uma coisa nova, né? Então, a gente tem aqui a distribuição da força de trabalho por setor. Quantos por cento da força de trabalho estava na agricultura? Aqui é o exemplo dos Estados Unidos, tá? Então, eu começo ali em 1840, o percentual da população que trabalhava na agricultura. E a gente, chegando aqui até 2012, mais ou menos, qual que é o percentual da população ocupada na agricultura? A mesma coisa com a manufatura. Tá? Então, a gente já tem feito esse trabalho de se reocupar, de reaprender, né, de se posicionar. Qual que é a diferença do que está acontecendo agora? É a velocidade. A velocidade, isso aqui é um quadro que chama muita atenção, né, mas é um quadro que aconteceu aqui num período de quase 200 anos. O que a gente está dizendo que vai acontecer agora é que, nos próximos 20, a gente vai ter 60% das atividades, não é posições não, tá? Atividades, na verdade, 60% das posições vão ter, no mínimo, 30% das atividades automatizadas. Tá? Então, isso eu recomendo. A gente publicou um relatório sobre isso no começo desse ano, e tem uma tradução agora para o português também, que é Harnessing Automation for a Future That Works. Eu recomendo a leitura porque é uma visão um pouco diferente, também baseada em fatos, desse nosso futuro da automação. A gente pegou e analisou mais de 100 profissões, e dentro das profissões a gente quebrou em atividades para entender quais atividades são automatizáveis e quais não são. Tá? E nós vimos o seguinte, não é que as profissões vão desaparecer de um dia para o outro, mas elas vão ser gradualmente automatizadas. E ali fica bem claro que tem algumas atividades que já estão sendo automatizadas e vai acontecer muito rápido. Outras vai demorar um pouco mais. Mas o fato é que a gente vai tá tendo uma automação muito rápida das nossas atividades. Aquele quadro que eu mostrei ali de 200 anos, quase, a gente está fazendo em menos de 20 agora, com a população do mundo inteiro. Né? Porque antes era uma coisa mais isolada, país por país, agora a gente automatizou num lugar, todos os outros têm acesso. Então, aqui é um pouco das curvas que a gente colocou esse relatório, tem exatamente esse quadro com uma explicação metodológica. Eu realmente recomendo que vocês olhem, que é um pouco dos cenários de quando que a gente vai ter, né, essa automação das nossas atividades acontecendo na sua integridade. Então, aqui são curvas diferentes, e a variação entre as curvas ela depende essencialmente de uma coisa, a velocidade de adoção, né, dessas novas tecnologias. Não é nem da existência das tecnologias, é da velocidade de adoção. E por isso que eu volto no meu ponto anterior, que grande parte das discussões agora tem que ser exatamente essa velocidade, a automação. Eu viajo muito, em especial com esse trabalho com os Young Global Leaders, a gente tem redes globais. E eu estava em Davos, em janeiro desse ano, muitas sessões de trabalho incríveis sobre automação, inteligência artificial, crescimento econômico, meio ambiente, mas tinha uma coisa em comum em todas as sessões que eu participei. Todas discutiram a questão do futuro do trabalho. E como é que essa velocidade vai ser modulada. Porque é a primeira vez que a gente está lidando com um debate como sociedade, que nós vamos, de alguma forma, querer controlar a velocidade dessa automação ou não? É possível fazer isso ou não? É uma discussão bastante importante. E aí, se vocês forem hoje para a Suíça, para a Finlândia, para os Estados Unidos, tem um tema que está todo mundo discutindo, que é o conceito de renda básica universal. Que é como é que a gente vai preparar a população. Porque a automação já está acontecendo, ela vai acontecer, mas ela não acontece de uma forma linear, não é todo mundo que é impactado da mesma forma. Algumas pessoas, algumas profissões vão ser impactadas de uma forma muito mais disruptiva. Né? E aí, o que fazer com essa ruptura? E como preparar essa transição? Então, essa é a discussão que está sendo debatida no mundo inteiro. Como é que a gente pode se preparar para isso? E já estão ocorrendo muitos pilotos desse conceito. A Suíça, por exemplo, e a Finlândia estão, nesse momento,
pilotando em algumas regiões exatamente esse conceito de renda básica universal para entender o impacto no crescimento econômico, no emprego, né, e na desigualdade na sociedade deles, se eles tentarem modelos diferentes. Né? Então, para a gente no Brasil, que somos um dos países mais desiguais do mundo, essa questão é ainda mais relevante. Como é que a gente vai lidar com essa transformação? A tecnologia pode ser, sim, muito abundante, resolver muitas questões, mas ela pode ser um grande problema se a gente não souber como usar. Bom, com isso, eu falei aqui de 4 tendências principais. Eu poderia ter falado de muitas, como eu disse, eu escolhi essas 4 porque eu acho que elas impactam o Brasil com uma proporção muito maior. Eu falei do envelhecimento da população, eu falei de urbanização, da nossa tecnologia, digitalização exponencial e falei do futuro do trabalho. Agora, eu queria testar com vocês para ver como vocês estão aquecidos com o caso do brasileiro ou não. Então, eu queria pedir para vocês pegarem o celular de vocês e entrarem ali naquele link que está ali embaixo, www.polev.com/estudoiot. Eu estou usando a abinha que a gente usou para o nosso trabalho com o BNDES. A gente rodou vários bytes de internet das coisas, onde a gente perguntava para as empresas, os institutos de tecnologia, que tipo de atividades e tecnologias eles estavam trabalhando. Então, foi uma ferramenta muito interessante de participação. A gente está usando aqui com vocês hoje para ter um termômetro de como está todo mundo antenado nas tendências para o Brasil. Então, a primeira pergunta, quando vocês entrarem, é exatamente sobre qual das tendências discutidas vocês acreditam que vai impactar mais o Brasil. Positivamente, negativamente, qual delas vocês acham que vai impactar com mais magnitude? Tá? É polev.com/estudoiot, de Internet of Things. Desculpa, não coloca /estudoiot, não, é /tendências. A gente mudou, para ficar só o de vocês. /tendências, desculpa. Está errado ali o endereço. polev.com/tendências. Esse aqui já são os votos de vocês, tá? /tendências, tá, gente? Eu falei errado aqui, que a gente atualizou. É polev/tendências. www.polev.tendências. Continuem com ele que a gente vai votar mais 2 vezes, tá? Mas vamos lá. Então, está saindo aqui, os 2 dominantes estão sendo envelhecimento da população e futuro do trabalho. Futuro do trabalho tem tudo a ver com a nossa audiência aqui, né? Se eu estivesse aqui hoje, no lugar de vocês, eu estaria muito preocupada e também muito animada com o futuro do trabalho, porque eu acho que vai ser uma coisa muito diferente. E quando eu tenho sido convidada para falar desse tema, eu falei que eu começo falando da tecnologia, né? Termino falando de ética, valores, liderança. No caso, futuro do trabalho, eu começo falando de tecnologia, automação e termino falando de propósito. Né? Que eu acho que propósito, eu acho que é a palavra e a reflexão que a gente deveria mais estar fazendo. Né? Dado que vai ser tão diferente, ao invés de a gente se perder ali questionando, né, essa diferença, onde é que as coisas vão acabar, porque a gente não tem a menor ideia, eu acho que a gente tem uma chance boa de olhar para dentro e ver, né, o que a gente quer fazer e o que a gente acredita, né, que está mais conectada com a nossa visão de propósito. Inclusive, quem quiser conversar sobre isso, já me voluntario para fazer uma sessão que eu faço com os meus alunos, com vocês, tá, sobre isso. Então, quem quiser,
Estou à disposição. Mas é isso. Então, estabilizamos aqui, podem continuar votando, mas envelhecimento e futuro do trabalho. Legal. É bom que a gente já aqueceu para a próxima parte aí do debate. Agora vamos ver quem está aquecido aí em saber. A gente falou de envelhecimento, né? Então vamos ver. Eu adivinhei que vocês iam responder envelhecimento. Eu deixei 3 perguntas aqui preparadas. Eu falei do Japão, né? Um dos países com o maior percentual de idosos do mundo. Então minha pergunta para vocês é: quando que vocês acham que a nossa pirâmide etária vai ficar parecida, bem parecida com a do Japão de hoje? Então, eu coloquei ali 2035, 2065, 2100, ou não vamos ter uma pirâmide etária parecida com a do Japão nunca? Tem 4 opções aí para vocês. Essa aqui eu vou dar a resposta, hein? Vale nota essa aqui. Hoje. Isso. Vamos ver aqui. Não vale googar, hein? Ó, não vale... Autorresponsabilidade aqui. Não estou olhando se está colando, estou deixando usar o celular. O problema que eu mostrei aqui, né, aí vai ter o efeito manada aqui, o pessoal vê e acaba votando no que está na frente para não ficar atrás. Então, não deveria ter mostrado isso aqui. Eu falhei na minha própria ciência do comportamento, eu não poderia ter feito isso, mas tudo bem. Bom, vamos lá. 2065 está ganhando, 2035 está atrás. Já eu mostro para vocês a resposta. Vamos para a próxima pergunta. 2065 está quase empatado com 2035, mas vamos lá. Vamos para a próxima? E eu passei... eu mostrei já. Vamos lá. A próxima aqui, falamos de emprego, né? Então, como eu falei, eu adivinhei que vocês vão votar nessas duas. Qual que é o percentual dos empregos que foram gerados por micro e pequenas empresas nos últimos 10 anos? Menos de 20%, 30% dos empregos, 50%, mais de 80%. Não mostra ainda, tá, as respostas, Edu? Deixa, não vou deixar ninguém colar agora. Então, quantos por cento dos empregos foram gerados essencialmente por empreendedores, né? Micro e pequenas empresas. Vamos lá, deixa eu ver a resposta. %50% e mais de 80% estão empatados. Então, vamos ver nossas respostas aqui. Muito bom, pessoal. Estou gostando de ver. Ó, 50... Vamos parar, porque estava bom como estava. Que agora vamos parar aqui. Vocês estavam indo bem já. Então, vamos lá. Pirâmide etária, a nossa pirâmide etária do Brasil, né, ela vai ser igual à do Japão de hoje em 2065. Tá? Então, parece pouco, mas é uma mudança muito, muito grande. Né? Lembra que eu falei que esses países demoraram 100 anos para dobrar a população acima de 60, 65 anos? Né? E a gente está revolucionando aí a estrutura da nossa pirâmide etária, né, em menos de 50 anos. Então, ponto aí bastante importante para a gente refletir. Outra coisa que eu queria mostrar, eu falei da taxa de urbanização.
esse é um ponto bastante importante para a gente refletir. Eu vi que vocês não votaram como sendo uma tendência impactante. De fato, não é uma tendência, porque já é uma realidade no caso brasileiro. Né? A gente viu que a população do mundo vai chegar a ser 60% urbana, né? Daqui a 15, 20 anos. Só que no Brasil a gente já tem 85% das pessoas vivendo em cidades. Então, de fato, não é uma tendência, mas é um tema muito importante para a gente refletir, e a gente vai discutir um pouquinho mais agora que eu vou falar de cidades. Tá? E aí, o último ponto, aí eu falo dos empregos, na verdade, não é nem... Vocês colocaram 50% estava ganhando, né? 50% dos empregos foram gerados por micro e pequenas empresas, e tinha 80% que estava quase empatado, 40% de vocês votaram. Na verdade, é 100% dos empregos dos últimos 10 anos, os 10,6 milhões de empregos que foram criados, foram gerados por micro e pequenas empresas. Tá? Então, mais um ponto aqui para a gente refletir bastante de como é que essa relação vai se dar no futuro. Então, quem quiser empreender aqui, acho que é um caminho interessante para a gente considerar também nos próximos anos. Agora, traduzindo isso e aterrissando para nossa vida nas cidades e no campo. Tá? Essas 4 tendências impactam muito a vida nas cidades e no campo, a nossa vida em sociedade em geral. Tá? E nas cidades, eu organizei aqui quais são os nossos principais desafios hoje. Então, nós temos 10 principais desafios. Eu trabalho com gestão em cidades há 12 anos, trabalhei muito com prefeitos, trabalhei aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, fazendo planejamento em cidades, planejamento de mobilidade, planejamento estratégico, como viabilizar a melhor utilização dos recursos, melhor acesso a serviços de qualidade para o cidadão. E tive a chance de refinar esses desafios agora, nesse processo desse último ano, em conjunto com o Ministério das Cidades, MCTIC, BNDES, para a gente ter um panorama de quais são os 10 maiores desafios da vida em cidades hoje. O pessoal da BDI contribuiu bastante também. E a gente tem aqui 10 grandes desafios. Mobilidade, segurança urbana, eficiência energética e saneamento, empreendedorismo e inovação, urbanismo e moradia, saúde pública, qualidade de vida, educação e formação humana, governança e instituições na vida em cidades e atividade econômica, emprego em cidades. Então, esses são os 10 grandes desafios, ou até oportunidades, em muitos casos. Né? E aí, a gente está falando de cidades inteligentes, de tecnologia exponencial. A próxima pergunta para a gente é: quais desses desafios podem ser mais impactados pela tecnologia? E isso foi a análise que eu tive a chance de fazer em detalhe nesse último ano, com aqueles casos de uso que eu falei para vocês. Então, entendendo a vida em cidades, e para cada caso de uso, se a gente aplicar tecnologia, e nesse caso específico, internet das coisas, conectividade entre os aparelhos, em quais a gente vai ter um maior impacto positivo. O que é o impacto positivo? Criação de valor para a sociedade. Criação de valor para a sociedade é PIB? Também, não é só PIB. Tá? A gente está olhando aqui qualidade de vida, a gente está olhando toda a parte de sustentabilidade financeira do sistema. Qualidade de vida é um tema muito amplo. Então, vou pegar um exemplo de saúde. Quando eu falei impacto de tecnologia em saúde, a gente calcula para quais casos de uso a gente pode usar tecnologia. Então, para prevenção de doenças, tecnologia pode ser muito aplicada. E aí, o que acontece? Se a gente aplica, e a pessoa... tem uma variável aqui que é muito importante, que é a adoção, né? Mas, aplicando a tecnologia para prevenção em saúde, a gente tem um impacto que é aumento da expectativa de vida, mas não só em anos, mas em qualidade de vida, que é aquele indicador, o DELI, né? Que é um indicador internacional que a OMS tem utilizado, que é anos com qualidade de vida. E esse indicador ajuda a gente a entender, porque uma coisa é você viver com uma doença, né, crônica que você poderia ter evitado, outra coisa é você viver bem e saudável. Né? Então, tem níveis de qualidade de vida, e foi assim que a gente fez essa estimativa. Para o caso, por exemplo, de mobilidade, tempo de deslocamento de cidades, o Brasil é campeão mundial em nossas principais cidades, do lado errado do ranking, né? Que a gente tem
muito problema de trânsito nas nossas cidades, gastamos muito tempo no trânsito. Então, a gente fez um cálculo de quanto que a tecnologia pode ajudar através do monitoramento eletrônico de semáforos inteligentes, veículos autônomos, veículos elétricos. Então, como é que a gente pode reduzir a emissão de gás carbônico, reduzir o tempo gasto no trânsito hoje. E para cada uma dessas coisas, a gente atribui um valor, desde economia de combustível, melhoria do meio ambiente, até o que eu faço com o meu tempo livre que eu ganhei. Então, esse é o impacto positivo para a sociedade. Um segundo relatório nosso, que a gente publicou no fim do ano passado, que eu recomendo que vocês leiam, que tem esse trabalho em bastante detalhe, é Unlock the Potential of Internet of Things. Nesse relatório, a gente calculou o impacto potencial de internet das coisas do mundo e tem um impacto potencial de criação de valor para a sociedade de 4 a 11 trilhões de dólares até 2025. Então, é perto, é rápido. Tá? E esse valor não é só PIB, é qualidade de vida, é emprego, é melhoria da segurança. Então, vale a pena ler e até entender um pouco dessa aplicação metodológica, porque, além da discussão da tecnologia, também tem uma nova visão de como é que a gente calcula valor além do crescimento econômico, incluindo o crescimento econômico, mas incluindo outras variáveis também, que a tecnologia nos permite fazer isso hoje. E aí, quais são as 4 áreas que têm maior impacto de tecnologia em criação de valor para a sociedade? Mobilidade, segurança pública, eficiência energética e saneamento e saúde pública. Quer dizer que as outras não têm? Não. Todas têm impacto positivo. Mas lembra que eu falei que a gente vai ter que trocar a turbina do avião com o avião voando, né? A gente vai ter que fazer isso ser possível. Dado que a gente vai ter que fazer isso, priorizar vai ser uma discussão muito importante para a gente, né? Discutir qual que é o futuro que a gente quer ter e por onde a gente vai começar, ainda mais no cenário de contenção de gastos que a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo. Então, dado isso, saber onde tem a maior parte do impacto e o melhor uso vai ser uma discussão muito importante para a gente fazer. Então, aqui está o resultado dessa análise. Essa aqui é a visão para o Brasil. Então, para o Brasil, aquele impacto que eu falei de 4 a 11 trilhões, para cidades, aplicação de internet das coisas em especial, né, a gente tem um impacto até 2025 de 13 a 27 bilhões de dólares. Tá? Só na aplicação de tecnologias inteligentes para cidades, com foco naquelas 4 áreas que eu mencionei para vocês. O que nessas áreas? Então, tem algumas coisas impressionantes. Por exemplo, a gente poderia diminuir em até 20% a criminalidade nas cidades, através de uma segurança inteligente. O que é uma segurança inteligente? É um policial bem equipado? Também, mas não é só isso, né? Tem muitas outras coisas que influenciam a sensação e a realidade da segurança, como iluminação pública inteligente. Tá? Então, tem várias coisas que nós podemos fazer hoje com a aplicação de tecnologias que poderiam nos dar esse resultado. Um outro exemplo, eu falei do tempo de deslocamento. Uma redução de, pelo menos, 15% do tempo no trânsito. É só a gente fazer essa conta em horas. Eu não sei vocês, mas eu passo de 1 a 2 horas no trânsito todos os dias. E isso quer dizer que eu vou ter aí pelo menos 20 minutos da minha vida de volta para mim todos os dias. Né? Então, é muita coisa. O que a gente vai fazer com esse tempo a mais? Eu posso trabalhar mais, eu posso usar isso para melhorar minha qualidade de vida, passar mais tempo com as minhas filhas. Né? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. E aqui tem uma oportunidade enorme com um pedaço da tecnologia. A gente começar também a fazer estimativas muito amplas, a gente acaba não calculando nada. Então, aqui, esse recorte de internet das coisas traz esse potencial. Tem várias outras tecnologias que a gente poderia utilizar também. Onde, além do exemplo que eu dei em segurança e do exemplo de mobilidade, eu tinha dado o exemplo da segurança da iluminação pública, monitoramento por vídeo, sem dúvida, é outro, monitoramento de crime por sensores, identificação de formação de multidões. Né? Então, muitas técnicas que já estão sendo utilizadas. Nova York, por exemplo, com Compustat, tem aplicado muitos desses recursos, mas tem algumas outras coisas. Então, medidores inteligentes e gestão da demanda de energia, iluminação pública inteligente, eu mencionei, controle de tráfego centralizado, adaptável, também mencionei. O tema dos medidores inteligentes e gestão da demanda de energia,
a gente publicou um relatório, eu dei até uma entrevista há 2 anos sobre isso, sobre Green Districts of the Future, que é um relatório que chama Green Districts of the Future, que esse também vale a pena ler, porque a gente pegou e fez uma estimativa de qual que é o impacto econômico de você ter bairros 100% verdes e inteligentes, com aquela certificação LEED, né, o LEED, que no Brasil a gente está começando a tatear agora. Então, a gente fez um exercício para os Estados Unidos, um exercício para o Oriente Médio e um na Ásia. E comparamos, nesses distritos inteligentes e verdes, qual que era o benefício, se a conta fechava economicamente. E a conta fecha. Tá? O retorno sobre o capital investido é entre 15% e 25%. É muito bom. Qual que é o desafio desse retorno? Tem um CAPEX, tem um capital investido no começo que é bastante significativo. E aí, qual que é o desafio para a gente? Se quem investe não tem o benefício do retorno, que vem através da redução dos gastos em água, energia, manutenção, é muito difícil o modelo fechar. E hoje é o desafio que a gente vive na maioria dos países, no caso brasileiro, inclusive. Porque quem constrói não é quem faz a gestão depois dos edifícios. Então, essa conta ela não está integrada. Então, tem uma discussão, inclusive, de modelo, de governança. Por isso que esse ponto passa a ser muito importante. A conta fecha, mas hoje ela não está fechando por causa do nosso desenho do modelo. Tá? Bom, aqui eu dei alguns exemplos claros aqui da aplicação na prática, só visualizando um pouco disso, uma cidade inteligente, né? É super legal de imaginar, né? Tem muitas coisas sendo feitas já no Brasil hoje. Na semana passada, para a publicação do Plano de Internet das Coisas, a gente fez uma mini competição com os atores que estão participando com a gente no plano e pedimos para eles, em 48 horas, nos enviarem exemplos de casos reais sendo aplicados no Brasil. E em menos de 48 horas, a gente recebeu 100 casos. E foram com vídeos reais mostrando a aplicação sendo feita em mais de 20 cidades no Brasil hoje. No estudo de Internet das Coisas, a gente vai publicar na semana que vem um caderno só sobre cidades. E nesse caderno tem 12 exemplos que foram analisados em detalhe. Tem Águas de São Pedro, Porto Alegre, Caraguatatuba, o exemplo do Rio de Janeiro com o COR, com o Centro de Operações. Então, tem 12 exemplos em detalhe que vale a pena olhar para quem está interessado em aprender sobre esse tema. É um relatório só sobre cidades que vai sair como um anexo do Plano de Internet das Coisas. E aí, os 4 objetivos estratégicos priorizados pelo governo, que a gente pode trabalhar junto, inclusive cobrar também, são trabalhar na aplicação em mobilidade, segurança pública, uso eficiente de recursos e inovação em geral. Então, isso aqui já vai fazer parte está fazendo parte do estudo técnico e a gente espera que faça parte do plano de ação do governo também com relação a esse tema. Tá? Então, isso aqui é realidade, não é uma esperança, é um tema que já está acontecendo, que eu acho que quanto mais gente engajada, mais impacto vai ter. Para fechar, eu vou falar um pouquinho do campo, né, inteligente. E aqui a gente tem uma oportunidade enorme, não só de resolver desafios do Brasil, mas também de virar referência internacional. Né? Quando a gente começou o nosso estudo técnico, um pedido que foi feito pelo governo para a gente falou, olha, a gente quer resolver os desafios do Brasil, priorizar a qualidade de vida né, e crescimento é muito importante, mas a gente também gostaria de desenvolver uma indústria de internet das coisas que seja referência internacional. Nós não gostaríamos de ser somente seguidores inteligentes, porque a gente poderia resolver quase todos esses desafios que eu falei importando, né, modelos de fora. Então, a gente refletiu muito na priorização, a gente tinha 10 ambientes, a gente priorizou 4 no plano, que foram cidades, o ambiente rural, o ambiente da fábrica, né, da indústria, e saúde. Na priorização, uma coisa que contou, além do impacto, foi exatamente esse potencial do Brasil virar uma potência internacional. E aí o rural, ele traz as duas coisas. Ele traz o impacto em crescimento, né, em qualidade também, na vida em sociedade, mas ele traz uma esperança muito grande, uma oportunidade do Brasil se posicionar como um líder global em tecnologia aplicada para o ambiente rural. Né? E aí, dos exemplos que eu falei para vocês, a gente recebeu 100 casos, 24 eram em cidades, mas a gente tinha muitos em rural. Tá? Tinha muito na indústria também, mas muitos em rural. Então, aqui a gente tem uma oportunidade incrível
de ser referência num tema, né? Eu falei dos pontos positivos do que aconteceu no mundo, o mundo abundante. Um dos grandes desafios para o futuro é exatamente a abundância de recursos naturais, né? E o Brasil tem isso hoje, né? O Brasil tem todo o potencial, já é, em muitas proporções, o celeiro do mundo. Então, como é que a gente pode alavancar a tecnologia para fazer isso com ainda mais responsabilidade, né, ambiental e com mais produtividade e qualidade também, né? E aí, a gente, da mesma forma que a gente fez para as cidades, mapeou os principais desafios no ambiente rural, e aqui são os 8 desafios que surgiram: uso eficiente de recursos naturais e insumos, uso eficiente de maquinário, segurança sanitária e bem-estar animal, produtividade humana, toda a questão fundiária, ambiente regulatório, né, e aqui entra o fiscal, ambiental, trabalhista, volatilidade e transparência dos preços e infraestrutura. E aí, os 4 de cima são os que têm maior impacto da aplicação de tecnologias, e, de novo, aqui com esse recorte especial de internet das coisas, né, que aplicações de uso eficiente de insumos e maquinário, elas são, de fato, as que têm maior impacto. Qual que é o impacto no caso do rural? Então, a gente estimou aqui esse impacto de 5 a 21 bilhões de dólares até 2025. Por que o intervalo de valor está sempre tão grande? Porque tem uma questão fundamental, que é a velocidade da adoção. Vocês viram na minha curva para o mundo, da questão da automação também, que as curvas não é se, é quando, né? É essa velocidade. Então, essa modulação da velocidade, dessa adoção da automação, da tecnologia, eu acho que vai ser uma das grandes questões que a gente vai ter que lidar, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E, inclusive, para as tecnologias que a gente quer incentivar, estimular a adoção, como é que a gente faz isso? Né? Porque não é uma empresa sozinha que vai conseguir incentivar pacientes que eles utilizem sensores e medidores de pressão em casa, né? A gente precisa, ou também para diabetes, né, para entender como é que está a glicose no sangue. Precisa de uma atuação do governo, precisa da atuação de entidades sociais, né, que apoiem nesse processo de conscientização, de educação da população também, né, do empreendedor, do cidadão. Então, esse é um dos pontos, por isso que o intervalo é tão grande. Alguns exemplos de impacto muito positivos. Reduzir a utilização de agrotóxicos em pelo menos 20%. Como? Hoje, com sensores de agricultura de precisão, você consegue ter uma visão muito mais precisa da qualidade do solo, da necessidade de água, de insumos, né, em cada tipo de terra, em cada local, com os microclimas específicos, e que isso te dá muito mais, te dá melhores condições de lidar, né, com os recursos e com a terra, que te fazem evitar pestes e evitar a necessidade de uso de agrotóxicos também. Um outro exemplo é aumentar a produtividade, em pelo menos 25% da produção em fazendas. E aí, do lado direito, eu dei alguns exemplos de aplicação. Então, gestão do desempenho das máquinas. Manutenção preventiva e preditiva é um dos impactos maiores, porque a gente olha os casos de uso por ambiente e depois olha transversalmente. Manutenção preditiva é uma transversal de muito impacto, porque a gente pode aplicar isso na saúde, nas cidades, no campo. Então, esse é um caso, assim, uma aplicação que vale muito a pena investir. Gestão de pragas, como eu tinha mencionado, monitoramento de incêndios, monitoramento meteorológico, monitoramento do peso e alimentação do animal, monitoramento de localização e comportamento. Aí, da mesma forma que eu falei da cidade, o que já está sendo decidido, né, o que foi entregue nesse estudo técnico e está sendo discutido agora no governo federal. Para o rural, os objetivos estratégicos do Plano de Internet das Coisas vão navegar aqui ao redor de 4 pilares: o uso eficiente dos recursos naturais e insumos, o uso eficiente do maquinário, a segurança sanitária e a inovação. Tá? Então, da mesma forma que em cidades, a boa notícia é que isso já está sendo discutido, está sendo trabalhado. Da mesma forma que eu mencionei em cidades, esse caderno específico sobre rural, com tudo que está sendo feito, com as análises detalhadas, com os exemplos práticos, também vai ser publicado pelo BNDES. Provavelmente, em 2 semanas, vocês vão ter esses cadernos já acessíveis. A gente já terminou, está em revisão final o estudo. Então, vai ter um para cidade inteligente, um para campo, um para saúde e um para a indústria. Tá? Então, é um material público que todo mundo vai ter acesso, e eu acho que é um material de estudo muito rico. É muito difícil numa sessão, e hoje eu tive 1 hora, né, a gente entrar em detalhe
de cada uma dessas coisas. Esse trabalho, como um dos exemplos, tem ali mais de 800 páginas de estudo, vai ser criado um observatório para ser um documento vivo, uma plataforma, onde todos os atores-chave podem continuar trabalhando, né, e atualizando em tempo real. E isso é o trabalho que está sendo feito agora nos próximos 4 a 6 meses. E, em paralelo, um trabalho regulatório e de políticas públicas do Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com a Casa Civil do Governo Federal, Ministério da Indústria e Comércio, Cidade, Saúde e BNDES, trabalhando junto com os atores-chave para fazer isso aqui tornar realidade. Esse é um dos exemplos, eu acho que nessa apresentação já devo ter mencionado uns 7, 8 relatórios e livros para vocês aqui, então tem conteúdo para uns bons anos de leitura aqui, mas eu acho que o legal, e aqui para os estudantes, uma recomendação, não precisa todo mundo ler tudo, né? Uma coisa que eu tenho feito muito com os meus alunos e com os meus amigos de estudo também, a gente combina quem vai ler o quê, e a gente faz sessões de trabalho, de discussão, né? Porque hoje, com a velocidade que a informação é produzida e consumida, a gente vive dependente da pós-verdade, então, uma recomendação é vocês fazerem de uma forma colaborativa. Então, esse sábado, como exemplo, eu sou cofundadora de um movimento cívico que chama Agora, e a gente está pensando, juntou um grupo de pensadores para pensar a agenda de futuro do Brasil. A gente não tem o que fazer nos sábados, né? Não tem família, não tem nada disso. Então, a gente passou o sábado o dia inteiro compartilhando o que a gente tinha lido e pensando em agendas de futuro para o Brasil. Mas rende muito mais do que cada um de nós tentar sozinho, e a troca também é muito rica. Então, fica aí meu convite para essa reflexão, porque se fosse fácil pensar o Brasil do futuro, a gente já tinha pensado e já estava fazendo. Não é fácil. A gente pode reclamar do nosso contexto político, acho que tem muita coisa difícil, mas tem uma coisa que não vai depender de ninguém, é da gente junto pensando, qual que é o país que a gente quer ter, né, nos próximos 20 anos. Eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme aqui. Ele vai depender 100% aí da cidade do campo inteligente, né, mas tem muitas opções de cenário possíveis e viáveis. Então, a discussão é o que a gente quer, né? Para fechar, como eu falei, eu estou hoje com o meu uniforme otimista. Um mundo de oportunidades pela frente, né, um momento único para a gente alavancar tecnologias para resolver problemas de séculos, né, para trabalhar, reduzir e combater desigualdades de uma vez por todas, para a gente trazer prosperidade para todos, para a gente lidar com os nossos recursos naturais de uma forma mais próspera, saudável, sustentável, para a gente trabalhar melhor e viver com mais qualidade de vida, né? O desafio aqui é como é que a gente vai fazer isso. O primeiro desafio é sonhar, né, e montar esse futuro, né? Acho que a gente tem que criar esse futuro para a gente conseguir transformar em realidade. Além disso, tem alguns pontos importantes que precisam ser discutidos e superados, né? Na tecnologia, não dá para pensar em tecnologia sem pensar em segurança cibernética, sem pensar em privacidade de dados. Então, essa é uma discussão muito importante que está sendo feita, né, e que a gente tem aí um risco bastante grande de ir por caminhos muito radicais, né, dado o contexto de polarização que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas também no mundo. A outra coisa é qual que é o papel do Estado. Onde o Estado ajuda, onde o Estado atrapalha, né? Então, a gente refletir sobre isso, o que a gente quer disso, e fazer essa discussão, né, setor público, privado, social, academia, para pensar qual que é o modelo que funciona. Eu vi países de muito sucesso seguir caminhos muito diferentes, né? Nos Estados Unidos, é um caminho bem menos intervencionista do Estado. Você pega o caminho da Suécia, ou mesmo da Comunhão Europeia com a IoT, né, que é a Câmara de Internet das Coisas, pegando como exemplo, eles seguiram um caminho mais de começar a pensar qual que é a velocidade de adoção, que tipo de políticas têm que ser trabalhadas. Então, tem caminhos bem diferentes e igualmente exitosos que podem ser seguidos. E, por último, né, foi o tema mais votado aqui, qual que é o conceito do trabalho do futuro, né? Já está mudando no presente, qual que é esse modelo de trabalho que a gente quer ter no futuro. É isso. Agradeço de novo a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E eu tinha preparado uma outra parte sobre polarização política, mas eu achei melhor não colocar, porque eu não ia terminar no tempo. Eu estava certa, porque agora eu acabei certinho no tempo, mas esse é um tema também para outra conversa, porque é um ponto que pode influenciar muito tudo isso aqui. Volta para o meu ponto da pós-verdade, de como é que a gente está consumindo e acessando informação, né? Na verdade, a gente está acessando opinião,
e a gente deveria estar acessando dados e fatos e refletindo mais sobre isso. Minha alegria e minha esperança é que aqui a gente tem um grupo que é muito bom em matemática, que gosta de dados, que gosta de fatos. Então, tenho certeza que vocês não vão nos decepcionar. Obrigada, gente.